Olá, bem-vindos a mais uma conversa detalhada aqui. Hoje o nosso foco é bem específico. A gente vai mergulhar nos detalhes técnicos, quase segredos mesmo, por trás da carteira de identidade profissional do sistema Confea-CREA, sabe, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. A nossa fonte é um documento, um anexo de uma resolução. Não é a mais nova, mas descreve muito bem como essa carteira foi pensada lá atrás. E a ideia não é só listar o que tinha, é entender a, digamos, engenharia por trás do documento. O que fazia dele algo seguro, confiável na sua origem. Que detalhes o papel, a tinta, o design escondiam? Bom, vamos começar a desvendar isso. Exatamente. E essa análise, eu acho, vai mostrar uma coisa importante. Em documentos assim profissionais, cada detalhe conta, né? Nada é por acaso. Do papel até a impressão, tudo tem uma função de segurança, de validação. Pode parecer só um documento, mas a complexidade ali, nossa, reflete a importância de garantir quem pode exercer a profissão. Acho que o nível de detalhe vai sim surpreender. Legal, então, para começar, o documento já trazia uma informação-chave. Não era um tipo só de carteira, eram 2 modelos. Por que isso? Tinha uma razão? Tinha sim. E essa distinção já mostra, assim, uma coisa interessante. O sistema tentava se adaptar a diferentes situações, né? Basicamente eram esses. Tinha o modelo 1, esse era para quem se formou aqui no Brasil. Ou até fora, mas sendo brasileiro ou estrangeiro com visto permanente. Era o modelo mais comum, digamos, para quem tinha um vínculo mais estável com o país. E aí vinha o modelo 2. Esse era mais específico. Também para quem se formou fora, brasileiro ou estrangeiro, mas, e aqui está o ponto, que estava no Brasil com visto temporário e, mais importante, com contrato de trabalho de prazo definido. Ah, entendi. Então a diferença não era só onde a pessoa estudou. Não era só isso. Levava em conta a situação legal, contratual mesmo, do profissional aqui. Isso é fascinante, porque mostra que a regulamentação já pensava, lá atrás, em como incluir formalmente até colaborações internacionais temporárias, sabe? Já previa cenários diferentes de trabalho, uma flexibilidade interessante. Faz sentido. Categorizar pela relação com o país, com o tipo de trabalho. Ok, entendidos os modelos. Agora vamos para o lado mais físico, para o material. O que o documento dizia sobre o papel da carteira, a base dela? Olha, aqui a gente já entra nas primeiras camadas de segurança, aquelas mais básicas, né? O documento era claro. Tinha que ser um papel de segurança, não um papel qualquer. Ele precisava ter, já na fabricação, na massa do papel, ou filigranas, tipo marcas d'água genéricas, ou então umas fibras coloridas, às vezes até luminescentes, sabe? Que brilham sob luz especial, espalhadas ali no meio do papel. E o motivo disso? Imagino que para dificultar a falsificação, né? Precisamente. Pensa bem, se fosse um papel comum, tipo sulfite, seria muito mais fácil fazer uma cópia falsa numa gráfica qualquer. Exigir um papel assim, com essas características de fábrica, já cria uma barreira. Reproduzir isso de forma convincente é bem complicado, bem caro. Desestimula a cópia mais simples. Entendi a lógica do papel. E a impressão nesse papel, como era feita? Ali algo sobre uma técnica entalho. Parece nome de código secreto. O nome é chique, né? Mas a técnica é bem especial mesmo. Entalho, ou talho doce calcográfico, é muito usado em coisas de alta segurança, tipo nota de dinheiro. E o documento especificava que várias partes importantes da carteira tinham que ser impressas assim, com entalho. Que partes, por exemplo? Há textos-chave, como República Federativa do Brasil, o nome do conselho por extenso, carteira de identidade profissional, e até um detalhe técnico, uma filigrana negativa com um microtexto dentro. O legal do entalho é que a tinta fica meio que alta no papel, sabe? Porque ela é transferida de ranhuras na chapa sob muita pressão. Isso cria linhas super finas, precisas, que impressora comum não faz igual. E também dá um relevo que você sente no dedo. Ah, então tinha essa coisa do toque também, não era só olhar. Isso parece bem esperto, difícil de simular digitalmente, né? Com certeza, é uma verificação rápida para quem está acostumado com o documento. Mas não era só entalho. O documento falava numa combinação.
Tinha impressão offset normal para outras coisas e um tal de fundo numismático duplex especial. Fundo numismático. Isso me lembra aqueles padrões de linha super complexos em notas de dinheiro. É isso. Exatamente, a ideia é essa. O fundo numismático usa padrões geométricos muito cheios de detalhes. Linhas fininhas que se cruzam, muitas vezes com duas cores que se misturam suavemente, por isso duplex. Isso complica demais a vida de quem tenta copiar com scanner ou xerox, porque esses padrões costumam dar erro, distorção, aquele efeito moiré, sabe? É mais uma barreira visual bem complexa. Então olha só, papel especial, relevo do entalho, padrões complexos do fundo numismático e a impressão offset, uma combinação pensada para dificultar em vários níveis. Nossa, realmente um conjunto forte só na impressão. Mas a segurança não devia parar por aí, né? Tinha outros dispositivos, talvez mais tecnológicos? Sim, tinha mais camadas, visuais e até escondidas. Uma delas era uma tarja com tinta luminescente. E o curioso, o documento dizia que essa tarja era só no modelo 2. Modelo 2, aquele dos temporários. Por que será que só eles tinham essa tinta? Alguma ideia? É especulação, claro, mas talvez por ser uma situação mais transitória, quiseram botar uma camada extra de checagem visual rápida para esse grupo. Tinta luminescente geralmente brilha sob luz UV, né? Talvez facilitasse uma verificação rápida em algum lugar. É uma hipótese, mas mostra como até a segurança podia variar conforme o modelo. Pode ser, faz sentido. E que mais tinha de segurança visual? Há um clássico, o holograma, aplicado com um hot stamping, né? Com uma fita prateada, dourada ou já holográfica mesmo. O holograma tinha o símbolo do Confeia. A função principal, dificultar cópia colorida. Scanner ou xerox colorido sofre para replicar o brilho e o efeito 3D do holograma. E além disso, o emblema das armas da República, impresso em policromia, ou seja, bem colorido, o que já adiciona complexidade. E também tinta de variação ótica, a OVI. Aquela que muda de cor conforme o ângulo. Essa mesma. Você mexe a carteira e a cor de algum elemento muda. Outro item dinâmico, difícil de falsificar. Tinta que muda de cor, holograma. E tinha algo mais escondido, menos óbvio? Tinha. Um detalhe bem interessante. Um fundo invisível fluorescente. O documento falava que esse fundo tinha o desenho da Minerva do Confreia, um símbolo deles. Totalmente invisível na luz normal. Só aparecia se você jogasse uma luz específica. Quase certo que luz UV, luz negra. Aí ele brilhava numa cor definida. É segurança oculta mesmo, para uma verificação mais profunda. Uau! Então, peraí, deixa eu ver se entendi o pacote todo de segurança. Papel especial, impressão com relevo, intaglio, padrões de linha complexos, numismático, holograma, tinta que muda de cor, tinta luminescente só no modelo 2 e tinta invisível UV. Caramba, era quase um cofre em forma de carteira. Exato. Se a gente junta tudo isso, fica clara a estratégia. Segurança em várias camadas. Tem coisa para o tato, relevo, para visão normal, holograma, OV, cores, padrões, e para visão com luz especial, UV, luminescência. Essa redundância, essa variedade de técnicas é que dava força. A ideia é, mesmo que alguém consiga copiar uma ou duas coisas, copiar tudo com perfeição seria, nossa, muito difícil. Mostra um esforço grande para dificultar a adulteração e falsificação. Fica bem claro mesmo esse esforço. E fora esses metais super seguros, o documento também falava de coisas mais básicas, tipo tamanho, peso do papel. Falava sim. E isso também ajuda na padronização, né? O formato era definido. 12 centímetros de altura por 8,5 centímetros de largura, isso à la aberta. E até a gramatura do papel, 94 gramas por quadrado. Parece detalhe bobo, mas ter tamanho e peso padrão ajuda a notar logo se um documento parece estranho na mão. Entendi. E como é que toda essa segurança do documento se ligava à pessoa, ao profissional? Como a carteira era personalizada para identificar o dono? Tá aí a ponte essencial, né? Não adianta nada um documento super seguro se não dá para saber de quem ele é. O documento previa, claro, os dados normais, nome, título profissional, data de nascimento, nacionalidade, essas coisas. Mas também os elementos de identificação e registro.
o número de registro no sistema CONFEA-CRE, que era único, o espaço para assinatura da pessoa, a impressão digital do polegar direito e a foto. A foto tinha alguma regra especial? Tinha. Tinha que ser colorida, policromia era o termo técnico, nada de foto proibir. Isso também ajuda na segurança. Foto colorida tem mais informação visual, é um pouco mais chata de trocar sem deixar marca, ainda mais se bem integrada no design. E falada também de um código de barras, provavelmente para leitura automática de alguma informação ou link com o sistema. Assinatura, digital, foto colorida, código de barras. Vários pontos para amarrar o documento físico à pessoa. Você falou do número de registro. O documento explicava a estrutura daquele número. Tinha um formato, né? 00000000. Explicava assim, e essa estrutura tinha uma lógica, ela carregava informação. Vamos decifrar. Os 2 primeiros números, 00, era o código do CREA regional onde o profissional fez o registro original. Cada estado ou região tinha seu código. Os 7 números seguintes, 0000000. Esse era o número sequencial nacional daquele profissional, o identificador único dele no sistema todo. E o último número, 0, depois do traço, esse era o dígito verificador. Um cálculo simples, mas que ajuda a garantir que o número está certo, sabe? Pega erro de digitação, até dificulta inventar um número válido. Que interessante essa estrutura. E tinha como saber qual número era de qual estado? Tinha o próprio anexo trazia uma tabela, tipo 01 era Acre, 14 era Minas Gerais, 26 era São Paulo, ia listando todos. E tinha uma nota curiosa lá no documento sobre isso. Uma nota. Que dizia que essa numeração dos CREs seguia o padrão que os Correios usavam na época. Provavelmente dos CEPs ou algum outro zoneamento postal deles. Usar o padrão dos Correios. Que inesperado. Por que será? Qual a vantagem? Utilização usando uma lógica já pronta. Mostra uma tentativa de integrar o registro profissional com outros sistemas nacionais, buscando um padrão, uma rastreabilidade no país todo. Levanta até uma questão interessante sobre como órgãos assim buscam eficiência usando padrões que já existem, né? Nossa, verdade. Uma solução bem prática. Então, tá. Depois dessa viagem pelos detalhes, dos modelos até o número de registro, o que a gente pode concluir? Qual o panorama geral que fica? Olha, o panorama que fica é que essa carteira profissional do CONFEA-CREA, pelo menos como descrita nessa fonte, foi pensada para ser muito mais que um cartão. Era um objeto de segurança mesmo, complexo, cheio de facetas, feito para dificultar fraude e garantir quem era o profissional. Os modelos diferentes, as várias camadas de segurança física e visual papel, tintas, holograma, impressões especiais e até a lógica do número de registro, tudo isso mostra a seriedade que se dava à identificação e habilitação profissional. E toda essa seriedade, essa complexidade, tinha um propósito claro, eu imagino. Claro, o objetivo final dessa parafernália toda era garantir que quem portava aquela carteira era de fato um profissional habilitado por lei para exercer engenharia ou agronomia. Isso protege todo mundo, né? O público que confia nesses profissionais e a própria categoria, dificultando que gente não habilitada atue, evitar fraude e garantir a integridade do sistema. Essa é a razão de ser da complexidade. Os detalhes técnicos são, no fundo, um espelho da responsabilidade da profissão. Faz todo sentido. Essa análise deu uma visão bem legal dos mecanismos por trás de um documento tão importante para tantos profissionais. E isso até me faz pensar numa coisa. Olhando um pouco para frente. Sim, porque esse documento que a gente viu descreve um modelo muito focado em segurança física, né? Bem detalhada, refletindo as tecnologias da época, ali antes de 2014. Hoje, a gente vive num mundo onde verificação digital de identidade está em todo lugar. Exato. Então, fica a pergunta para a gente pensar, né? Como que essas seguranças físicas todas que a gente viu, o relevo, a tinta que muda de cor, o holograma, como elas conversam com as tecnologias digitais de hoje? Elas ainda são importantes? Se complementam? Ou será que coisas como QR Code seguro, certificado digital, validação biométrica pelo celular, será que isso está tornando algumas dessas seguranças físicas menos essenciais? É uma reflexão sobre como a segurança de documentos evolui, né? O que era top de linha em proteção física há uns anos, hoje pode ter outro papel. Talvez uma primeira barreira, enquanto a confirmação final fica cada vez mais no digital.
como achar o equilíbrio certo entre o físico e o digital para a identidade profissional no futuro é algo que com certeza vai continuar mudando. Fica essa provocação aí para a gente refletir.